é o cara de performance? É o cara que ele pega 20% da atenção dele, aprendeu com o passado, é o cara que fez um curso, é o cara que pegou o fracasso dele. Outro dever de casa, pega seus 3 maiores fracassos da vida, escreve no papel seus 3 maiores fracassos. Eu vou dizer o meu, meus 3 maiores fracassos. Primeiro, no dia que minha mãe me deu, não vou contar isso, vou contar. Mãe, me perdoe, mas vou contar. Eu fui para uma igreja evangélica com a tia minha família é toda católica, e quando eu cheguei em casa, minha mãe ficou braba. Minha mãe me deu 5 tapas na cara. Meu filho, não vou admitir meu filho crente. Na minha casa não vai ter nenhum crente safado. Naquele dia eu prometi pra ela, falei, mãe, hoje foi o último. Aí, tipo assim, eu também, né? Falei, você bate. Ela bateu na minha cara. Pô. Falei, em cara de homem não se bate. Aí ela, você é homem? Pô. Falei, em cara, então bata de novo. Ela, pô. Eu falei, bata de novo. Ela, pô. Falei, então bata de novo. Ela, pô. E meu pai, assim, sentado, eu falei assim, isso tá certo? E meu pai calou. Falei, hoje foi o último dia que a senhora me bateu. Então, com 19 anos, eu peguei as coisas, saí de casa. Primeiro fracasso. E foi a melhor coisa que você fez, mãe. Muito obrigado por ter feito isso. Uou. Muito obrigado. Segundo fracasso. Foi quando eu fui ganhar minha primeira filha. E eu tinha 19 anos de idade. Eu namorava, conheci a Thalita na faculdade. Ela engravidou com 10 meses de namoro e eu jamais permitiria que um filho meu crescesse sem um pai. Ali eu saí de casa, fui morar na casa da mãe dela, para nós criarmos nossa filha. Quando ela foi nascer, a gente rodou 6 hospitais públicos em Brasília. 6. E na época tinha uma lei lá chamada Lei da Cegonha, onde você tinha que ganhar o seu bebê no local onde você fez o pré-natal. E ela fez o pré-natal numa cidade chamada Ceilândia. E naquela cidade, e naquela cidade, Que loucura. e naquela cidade tinham 2 mulheres que o bebê tinha morrido na barriga. E aí nós rodamos vários hospitais, Samambaia, quem é de Brasília vai saber, Samambaia, Guará, nós fomos no HMIB, nós fomos até no hospital de base, Ceilândia, que foi onde ela fez, que os bebês tinham morrido, e no penúltimo, ela foi tão maltratada como uma cachorra, que a enfermeira foi fazer o exame de toque, 6 exames de toque pra uma menina de 21 anos grávida, cara, de um cara que não tinha onde cair morto. E a mulher tratou ela tão mal que cortou ela por dentro com a unha. Imagina alguém cortar a pessoa que tá esperando seu filho, cara. E eu prometi naquele dia que eu nunca mais ia ser pobre. Nunca mais. Eu prometi. Eu não tinha carro, meu amigo tinha me emprestado o carro para rodar. No final a gente ganhou a Fefe no Hospital do Gama. E naquele dia foi o meu segundo maior fracasso. E o meu terceiro maior fracasso foi depois que eu ganhei muito, na minha cabeça, muito dinheiro. Eu cheguei a faturar muito bem para um menino, porra, de 22 anos. Imagina, cara. Não tinha inteligência para aquilo. E eu tive um resultado muito grande, eu fui muito respeitado, eu sou muito respeitado na indústria que eu atuo hoje, que é a indústria do marketing de relacionamento. E quando eu tomei a decisão de recomeçar da empresa que eu trabalhava, eu não conseguia mais. Aquela empresa, ela tinha chegado num ápice de crescimento, num teto. Eu não conseguia romper mais, eu ganhava dinheiro, só que as pessoas que estavam comigo não conseguiriam mais chegar onde eu estava. E eu tinha líderes meus que, pô, estavam passando fome. E eu mandava dinheiro do meu ganho para aquele cara. Pô, o cara tava comigo. Inclusive, depois que eu saí daquela empresa, esse cara, graças a Deus, ganhou toda a minha organização. E mudou a vida. Bem, eu não sei hoje como é que tá, mas naquele tempo mudou a vida dele. Trocou de carro, ficou bem. Só que o cara que eu mais ajudei foi um dos caras que mais me traíram. E aí, quando eu saí, como eu tinha muito respeito, tenho muito respeito, quem vê esse vídeo depois vai escrever alguma coisa. As pessoas falavam assim, cara, como que esse cara recomeçou, desistiu desse negócio aqui? E aí eles tinham que mentir ao meu respeito para poder manter aquelas pessoas com a crença. Que é uma das coisas que me dói no momento atual do Brasil. Não vou conjecturar política, mas me dói muito. Eu sou um especialista em marketing, eu sou especialista em pessoas, eu trabalho com PNL, eu sou praticante do PNL para venda, cara. Eu sou analista de perfil comportamental, eu sou master coach. Cara, eu acho uma puta sacanagem uma pessoa que tem um mindset mais avançado usar da ignorância das pessoas para poder manipulá-las.
Eu fui admirador de um grande líder político que está concorrendo à presidência. Cara, eu venho de uma família extremamente humilde. Eu tenho uma visão, não vou dizer socialista, mas uma visão voltada para o cidadão com menos a capacidade de ajudar, de contribuir, não de dar o peixe, mas de ensinar o cara a pescar. Pescar. Concordo. Não é verdade? E me dói muito, porque depois que eu comecei a entender de pessoas, eu comecei a olhar para aquele homem e ver que ele não lutava pelas pessoas, ele lutava pelo um ideal, e aquele ideal destruiria todas as pessoas, como aconteceu nos nossos países vizinhos. É só você olhar o mapa. Até que num áudio de 1984, um grande pensador, Jim Rohn, fala sobre a diferença da desgraça do comunismo e da fé que ele tinha no capitalismo. Eu acredito, você é um self-maker. Cara, quem olhar meu Instagram vai ver lá, a primeira foto que tem é eu com martelete de 12 quilos da Bosch. Eu limpava a obra, eu limpava o banheiro da obra. Tudo que eu construí foi na base da raça, de fato, do estudo. E ninguém me deu nada, Frank. Ninguém, meu pai nunca me deu um centavo para poder me ajudar na estrutura que eu tenho hoje, familiar. Pelo contrário, eu pude contribuir com meu pai. Então, quando alguém fala para mim sobre oportunidade, sobre qualquer tipo de coisa, do Estado fazer alguma coisa, o Estado não vai fazer nada por você. Quem tem que fazer alguma coisa por você é você. Você tem que ser um provedor, você tem que construir sua história, porra, para você prover pro Estado. Quando eu fui pagar minha nota fiscal do mês passado, eu falei, obrigado, meu Deus. Sim, sim. Mas eu senti uma dor, tá? Mas. Você sabe que você tem me acompanhado, e aqui só um parênteses bem rápido aqui, eu tenho levantado muito essa bandeira. Eu não tenho me mantido neutro, tá? Diferente. Neutro é detergente. Mas, cara, enquanto eu vejo muitos se matando por governo, eu adotei para minha vida a seguinte ideologia. Primeiro, eu vou governar a minha própria vida e não depender de governo. Óbvio, eu quero o melhor para mim, para o meu país, né, para a estrutura, para o futuro dos meus filhos. Só que, de verdade, cara, de verdade isso pode causar polêmica e eu posso ser mal interpretado, mas eu não tô nem aí. Primeiro, eu governo sobre a minha vida e sobre os meus. Depois, eu escolho quem vai governar aí a massa. 100%. Porque hoje eu ainda falei isso e não vamos entrar nessa seara, porque daí nós vamos ficar mais 2 horas e meia aqui, tá? A política, ao invés do interesse coletivo, a política ela caminhou hoje para o interesse individual. E eu encerro aqui. Tá? Sem muita delonga, né? Então, depois do terceiro fracasso, a gente volta para frente da performance. Quantos fracassos você teve na sua vida? Nenhum grande atleta da vida performou, subiu num palco sem treinar. Deixa eu te falar uma coisa. O seu fracasso é o seu treinamento para o lugar que você quer chegar. É o seu fracasso. Ei, você não vai conquistar grandes exames. Ai, eu estudei. Quantos médicos? Cara, eu tenho um. Enfim, conheci um médico. O cara contou para mim, Franklin. Eu perguntei: quanto custa a sua hora? E esse cara virou para mim e falou assim: como assim? Eu falei: quanto custa a sua hora? Aí eu nunca parei para fazer esse cálculo. Eu falei: tá, quanto que você recebe para fazer plantão no hospital público? Ele falou: R$ 100 a hora. Tem noção disso? R$ 100 é a hora do plantão de um médico. Eu não vou nem calcular a hora do Franklin, mas hoje eu calculando a minha hora, deu R$ 412. Falando de 10 horas trabalhadas ao dia. Eu A minha hora é trabalho. cara. Eu A minha trabalho. hora é cara não, a minha hora tem valor. Isso, isso. Eu trabalho de segunda a sexta 10 horas, no sábado eu trabalho 5 horas. Domingo eu tiro para offline. Então eu pergunto para você que está aí assistindo, quanto custa a sua hora? Receita básica, depois você faz o cálculo aí na sua casa. Pega o quanto você fatura mês, quanto você trabalha dia, multiplica os dias da semana ao qual você trabalha, vai dar um número. Depois de dar esse número das horas semanais, você vai multiplicar por 4. Depois de multiplicar por 4, você vai pegar o valor que você fatura mês e dividir pela quantidade de horas mensal. Você vai saber o quanto custa a sua hora. Galera, vai ficar salva, tá? Toda essa fórmula aí vai ficar no YouTube, vai vir os cortes depois, então não se preocupe, tá bom? Esse conteúdo aí é conteúdo de valor, é conteúdo que vai agregar aí crescimento para sua vida, então pode ficar bem tranquilo. Quando eles entenderem quanto custa a hora deles, eles não vão mais ficar roçando o dedo na tela de um celular e procrastinando o que ele precisa ler da porra de um livro que pode mudar a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. 200 páginas de um livro pode mudar a sua história. Se você ler 5 páginas por dia de um livro, em quantos dias você não lê um livro de 200 páginas?